Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Ouro Oncologia em Debate. Meu nome é Bernardo Salvajoli, sou radioterapeuta e junto com a Silvana, com o Cláudio, a gente vai estar discutindo hoje sobre um tema interessante que é o câncer de bexiga não músculo invasivo, né? A gente vai trazer alguns tópicos aí mais recentes. O Cláudio vai estar falando sobre avaliação e tratamento, depois a Silvana sobre falha ao BCG, o que a gente tem que fazer. Eu vou fazer um breve resuminho sobre alguma coisa de radioterapia nessa área que é bem discutível e vamos ficar aberto a perguntas e se alguém tiver algum comentário queira falar, também é só avisar a gente que a gente consegue abrir o microfone e a pessoa pode participar, senão o chat fica disponível para perguntas e a gente responde aqui ao vivo. Agradecer aos nossos patrocinadores, as telas, Ipsen, Bayer, MSD e AstraZeneca. Sem eles a gente não conseguiria estar fazendo esses eventos. E vamos começar então a apresentação do Cláudio, né? Cláudio, boa noite. Você que vai começar? Isso, vamos começar aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Bernardo, Silvana. Hoje, então, a ideia é falar um pouquinho sobre câncer de bexiga no músculo invasivo e o que fazer aí, principalmente discutir um pouco, na verdade, mais do que apresentar dados, que a gente sabe que não tem nível de evidência elevado para esse cenário, mas discutir um pouquinho o que fazer, principalmente na falha do BCG e até na falta do BCG, eventualmente a gente pode bater um papo sobre o assunto. Eu vou falar um pouquinho sobre avaliação e tratamento, para colocar em perspectiva para os pessoal da residência do Brigadeiro, que é um pouco mais novo, e eventualmente para os oncologistas e até terapeutas que estão nos assistindo, para saber como é que nós, urologistas, avaliamos e tratamos esse paciente nesse momento, que ainda é um momento que está frequentemente com um urologista exclusivo, basicamente, né? Depois a gente vai comentar um pouco sobre algumas questões, algumas diretrizes novas do guideline da Sociedade Europeia de Urologia para 2023, mas a maior parte desses pacientes acaba ficando eventualmente mesmo na mão do urologista, e aí é bom para que todos aqui entendam como é que a gente raciocina, o uro-oncologista raciocina nesse cenário. Então, esses são os meus potenciais conflitos de interesse, e esse slide eu já apresentei umas 300 mil vezes nessas aulas de tumor de bexiga, mas é importante só para a gente ter, eu gosto de lembrar só da diferença, né, de casos, né, entre o câncer de próstata, que a gente sempre fala, né, que tem 65, 70 mil casos, 30% dos casos de câncer no homem. Veja o número de casos estimados pelo INCA para 2020, a diferença, né, do número aí são 7.500 casos de câncer de bexiga no homem, mais 3.000 na mulher, que faz aí um total um pouquinho mais de 10 mil casos por ano naquele ano, e somente um pouco em 2022, mas a gente até ficou sabendo que, segundo o censo, que a nossa população não cresceu tanto quanto tinha sido estimado, não deve ter aumentado muito. Mas é muito grande a diferença para quando a gente fala de câncer de bexiga para câncer de próstata. Independente disso, é o segundo câncer mais frequente no trato urinário de homens e mulheres. E aí, esse estudo também é outro que eu mostro sempre, né? São 7.000 casos de bexiga no Hospital da Califórnia. E o que ele mostra, na verdade, o que eu queria mostrar aqui, ele fala sobre disparidades do serviço do tratamento dos cânceres de bexiga, ele mostra essas diferenças entre mulheres, homens, brancos, negros, asiáticos, né, hispânicos lá na Califórnia, mas o que eu queria mostrar é que, independente da estatística, esse é um estudo publicado em 2020, né, a gente já conhecia esses dados, esses números, desde que a gente se forma ali na residência, é sempre a mesma história, mas eles mostram, eles confirmam aquilo que a gente já sabia, que 77% dos pacientes, ou pelo menos quase que 80% dos pacientes com câncer de bexiga, eles se apresentam na sua forma não músculo invasiva, o que é bom, né, do ponto de vista para o paciente, porque é uma doença que é curável, é uma doença que você tem um tratamento minimamente invasivo, e assim, eles têm uma porcentagem bem menor de pacientes com doença músculo invasiva, que pode ser curada ainda, e só 3% vão se apresentar com metástase. Aqueles que tratam o tumor de bexiga sabem, né, por que isso acontece? Porque o paciente tem sintoma precoce, né? Então, ele tem o sangramento, tem hematura. Se ele tiver um acesso a um serviço de saúde o mínimo de qualidade, ele vai fazer o diagnóstico, vai fazer o tratamento no seu momento não músculo invasivo, no momento de doença localizada, e vai ficar curado. Então, isso é sempre importante ter em mente que, então, daqueles 10 mil casos, né,
Quase 8.000 casos, mais ou menos, são de doença não músculo-invasiva, e a gente precisa lembrar disso quando a gente está tratando do câncer de bexiga. E quando a gente vai tratar, não vou entrar em muito detalhe aqui, porque a aula não é essa, mas a gente precisa saber desses detalhes aqui de estadiamento e graduação histológica, porque isso é uma forma de avaliar e depois estagiar ou estadiar o câncer de bexiga. A gente tem duas formas de fazer essa classificação histológica e classificação em graus de diferenciação. Uma que foi publicada pela Organização Mundial de Saúde em 73, que é em grau 1, grau 2 e grau 3, e que alguns estudiosos falam que é a melhor forma, inclusive no guideline ele diz que talvez seja a melhor forma de você estagiar, diferenciar os tumores do ponto de vista histológico. E a classificação de 2004, pela OMS, que depois foi revista agora em 2022 e não mudou muito, embora em 2022 eles falem que você deve utilizar as duas classificações, tanto o guideline quanto a própria OMS sugerem utilizar as duas classificações para tratar esses pacientes com câncer de bexiga, em que você tem uma classificação um pouquinho diferente em essa neoplasia urotelial papilar de baixo potencial de malignidade, o tumor de baixo grau, o tumor de alto grau, e isso se interconecta com a classificação de 1973. Isso é importante saber, e o que está recomendado hoje, tanto pela OMS quanto pela Sociedade Europeia de Urologia, é que você tenha essas duas classificações e você utilize ambas para você raciocinar sobre o tratamento do seu paciente com câncer de bexiga. Relembrando aqui, tem um desenho esquemático aqui do estadiamento local do tumor de bexiga, né? Então você tem inicialmente um carcinoma in situ. Lembrando que o carcinoma in situ da bexiga é um pouquinho diferente, porque todo carcinoma in situ de bexiga ele é de alto grau e ele é um tumor que está localizado apenas no urotélio. É um carcinoma que descama muito, que dá muito sintoma irritativo, embora ele não seja invasivo, ele não invada ali nenhum tecido, nem cresça, mas ele dá muito sintoma e acaba descamando bastante, o que acaba tendo uma vantagem, se a gente pode falar assim, que é o diagnóstico em citologia urinária oncótica. Na sequência, você tem o crescimento da doença da lesão papilar, o TA quando está só no urotélio, o T1 quando invade a lâmina própria, o T2 quando invade a camada muscular própria, né, o detrusor, e aí você pode dividir em T2A, se pega menos de 50% da camada ou mais de 50% da camada muscular. O T3 quando invade gordura, e aí você tem T3A se for microscópico, T3B se for macroscópico, e a classificação T4 quando você pega órgãos adjacentes, e aí você tem a próstata T4A, enfim, útero-vagina, ou T4B se você pega a parede pélvica, né? Obviamente seriam casos mais graves, mais desafiadores. O T1, eles sugerem que você pode graduar de forma diferente, em T1A e T1B, de acordo com a profundidade da invasão da lâmina própria. É bastante difícil, ninguém sabe qual a melhor forma de você graduar isso, então eles deixam duas possibilidades, um por espessura, outro por camada mesmo, uma subcamada da lâmina própria. E, embora eles sugiram você utilizar isso para estadiamento e fazer prognóstico, do ponto de vista prático é pouco utilizado pela dificuldade de classificação e até do ponto de vista de tratamento menos... a gente não tem ainda nada muito bem estabelecido para o que fazer em cada uma das situações. Quando a gente tem um paciente, então, com hematura, esse paciente vai ser avaliado com um exame de imagem, uma citoscopia e uma citologia. A tomografia a gente só deixa para casos selecionados, porque a gente sabe que a chance de você ter tumor no trato urinário superior era uma chance relativamente baixa, e você só vai ter uma chance maior quando esse paciente tem uma doença no trígono, ele for um tumor múltiplo ou de alto risco, e aí sim você vai ter esses pacientes com um risco maior de ter tumor do trato urinário superior, e aí vale sim a pena você fazer a tomografia. Não sendo nenhum desses casos, um ultrassom está muito mais do que suficiente para o diagnóstico inicial desses pacientes. A cistoscopia é o exame de eleição para fazer o diagnóstico, todos os urologistas sabem disso, pode ser feita no consultório com o cistoscópio flexível, que é muito comum nos Estados Unidos e na Europa, e no Brasil, infelizmente, questão de custo, enfim, fontes pagadoras que não entendem essa necessidade, a gente acaba fazendo a cistoscopia ou em conjunto com a RTU de bexiga no centro cirúrgico, ou uma cistoscopia rígida no ambulatório do SUS da vida, né, infelizmente, e que acaba prejudicando bastante a qualidade do exame. Mas quando você tem um cistoscópio flexível, ou você faz no centro cirúrgico, aí sim a cistoscopia dá para você ter uma boa ideia de tamanho, localização, número de lesões, aparência, se é papilífero, se é excesso,
se está pegando meato, se não está, quais paredes, quantos, para você chegar na ressecção e poder fazer o melhor tratamento para esse paciente. Lembrando que aqui você deve considerar, a cistoscopia também é utilizada para segmento, mas a gente sempre deve considerar, tanto no segmento ou no diagnóstico inicial, biopsiar qualquer área suspeita para carcinoma in situ. Essa biópsia pode ser randômica, né, ou acaso, quando esses pacientes têm citologia positiva e não tem lesão visível, ou seja, foi lá fazer o segmento, ou eventualmente até o diagnóstico inicial no paciente com hematura, ele colheu a citologia veio positiva, e você tem um exame de cistoscopia sem lesão na bexiga e tem um exame de imagem que tem lesão no trato urinário superior. Então, nesses casos, você faz a biópsia randômica da bexiga para diagnóstico de carcinoma in situ. A questão do diagnóstico fotodinâmico, só lembrando para aqueles que não estão habituados ou familiarizados com a terminologia, é o uso de algumas tecnologias para você tentar aumentar a chance de diagnóstico dessas lesões planas. Porque você fazer o diagnóstico do carcinoma in situ, o carcinoma in situ é um tapetezinho que fica diferente na mucosa. E se você tem um olhar um pouco mais desavisado, menos treinamento, ou eventualmente você faz um pouco mais rápido, ou o equipamento não está 100%, o que é frequente, principalmente quando a gente fala em SUS, mas eventualmente até em hospital particular, você deixa passar uma lesão pequena, que é um carcinoma in situ, e isso pode fazer diferença no tratamento desse paciente. Então, quando disponível, né, o diagnóstico fotodinâmico, que você pode usar ou uma substância que injeta e vai colorir diferente as áreas de carcinoma in situ através de uma luz também especial, ou eventualmente uma banda de luz que você consegue regular no seu aparelho de visualização, você consegue ter uma maior chance de descobrir esses tumores. Porque a gente sabe que eles diminuem, quando você usa isso daí, você diminui o risco de recorrência da doença em 2 anos, mas progressão até hoje é bastante discutível, e por isso talvez que não tenha pegado tanto, pelo menos no Brasil, além da questão do custo. Sempre que for fazer a cistoscopia, ou mesmo na RTU, pré-RTU, você deve mapear bem a sua bexiga, né? Então, o trígono, né? Os meatos, parede lateral direita, assoalho, fundo, parede lateral esquerda, enfim, tudo isso tem que estar bem documentado, colo vesical, próstata, para que você tenha na RTU ou no segmento desse paciente, você saiba bem aonde procurar mais tumor ou recidiva de uma possível RTU que você tenha feito. Então, isso aqui é muito importante para a gente seguir esse paciente, e deveria ter isso fácil nos nossos prontuários eletrônicos que hoje em dia estão disponíveis, mas a gente sabe que não tem. É até recomendado que você faça em desenho mesmo, esquemático, esse tipo de diagrama, mas infelizmente com o uso do computador, dos prontuários eletrônicos, isso ficou um pouco mais difícil. Então a gente tem que descrever verbalmente, que nem sempre, verbalmente não, mas escrevendo a localização, que nem sempre é fácil ou descreve bem a localização da lesão. Feito o diagnóstico, a gente vai fazer o tratamento, que é a ressecção transuretral do tumor. Esse é um tratamento que, além de estadiar e tratar, né, ele vai servir para a gente fazer a cistoscopia junto. Então, lembrando que a gente pode não ter feito antes e vai fazer a cistoscopia junto. Então, é um contínuo aí que a gente vai fazer dentro da ressecção transuretral. Começa com uma cistoscopia bem feita, que a gente frequentemente não faz no consultório do Brasil, faz a ressecção, que vai estadiar, e vai tratar o paciente, na maioria dos casos, pelo menos 80% deles, se a gente lembrar da estatística inicial que eu comentei. Então, lembrar de fazer a inspeção, a cistoscopia, né, de toda a uretra e bexiga. A ressecção do tumor deve ser sempre que possível completa. Claro, se a gente tem um tumor ali muito grande, com aquela cara de céssio, né, que é um tumor de alto risco, eventualmente você não vai se complicar, vai fazer a ressecção do que for possível para ter a amostra histológica e partir para o tratamento definitivo depois. Mas, em geral, o objetivo da ressecção é fazer uma ressecção completa do tumor. Tomar muito cuidado com o uso do cautério, por vários motivos, para não perfurar a bexiga onde não deve, ou quer dizer, não perfurar a bexiga, porque nunca se deve perfurar. Embora a gente saiba que 50% das RTUs perfuram a bexiga se você injetar contraste no pós-operatório, um trabalho nosso lá do HC. Na ressecção, principalmente da base da lesão, você deve tomar cuidado por conta do artefato que isso causa na patologia, a dificuldade do patologista de dar o grau de invasão, né, se está na muscular, se não está, se é a muscular da mucosa, que na verdade é um T1, ou se está no detrusor. Então, esses cuidados têm que ser tomados com o uso do cautério.
Lembrar as biópsias quando tiver a respeito para carcinoma in situ, as biópsias randômicas nas lesões planas ou citologia positiva, e lembrar sempre quando tiver um tumor de trígono ou colo vesical, fazer a biópsia da uretra prostática, porque tem aí uma associação em torno de 10% mais ou menos de carcinoma in situ na uretra em conjunto com um tumor de bexiga. Principalmente esse número aumenta nos pacientes com tumores do trígono ou do colo vesical, e por isso é importante para ter esse cuidado e eventualmente programar alguma RTU ou eventualmente uma cistectomia com neobexiga. Aqui tem um checklist que está publicado no novo guideline da Sociedade Europeia de Urologia 2023, do que fazer aí, do que tomar cuidado na hora de fazer a RTU, né? Então, obviamente, checar sempre os instrumentos, ver se está tudo funcionando. Isso aqui deveria ser feito, a gente sabe como é que é no Brasil, mas eles deixam muito claro, como se fosse um avião decolando, antes de decolar, você vai checar se todos os seus instrumentos estão corretos. Decidir o tipo de irrigação, isso vai se basear um pouquinho na forma no bisturi que você tem disponível, você vai fazer com solução salina, glicina, água, enfim, mas depende do equipamento que você tem disponível na hora, você obviamente vai conversar e vai pedir para a equipe de enfermagem a solução adequada, né? Se você tiver as tecnologias para fazer o diagnóstico fotodinâmico, utilizar, e obviamente sempre ter em mente a classificação de risco desse paciente para poder decidir sobre o tratamento subsequente da RTU, que eventualmente pode passar, por exemplo, por uma instilação vesical de um pós-operatório imediato, e você vai ter que tomar cuidado para não ter perfuração de bexiga, para deixar sem sangramento, para poder deixar a sonda fechada com a mitomicina, por exemplo. Durante a RTU, fazer a cistoscopia, né, olhar bem a uretra nos homens, os orifícios ureterais, divertículos. Isso aqui tem que ter um cuidado muito especial, porque esses divertículos, às vezes, ficam em situações anatômicas que dificultam a visualização do tumor, né? Aí, obviamente, anotar todo o número de tumores, a localização, o tamanho, a aparência, se é papilar, acesso, se tem áreas de carcinoma in situ suspeitas, usar nas tecnologias fotodinâmicas e colher citologia urinária desses pacientes. É recomendada essa coleta da citologia, embora seja pouco realizada na prática. E aí, na hora da ressecção, obviamente, você pode usar, eu não vou ficar discutindo, isso aqui é uma grande discussão que seria motivo para uns 2 ou 3 Uro-Oncologia em debate, se você deve fazer a tecnologia padrão, se vai fazer em bloco, usar ou não a biópsia frio no final, e se deve cauterizar com rollerball, né, com a bolinha no final do procedimento. O fato tem que fazer uma boa ressecção, tem que tirar muscular, tem que ter músculo representado, e obviamente esse paciente não pode, né, tem que sair com a bexiga íntegra e sem sangramento. Cuidado com o grau de invasão na muscular, né? Então ter esse cuidado para fazer uma ressecção completa e anotar se for incompleta ou completa, porque isso importa no pós-operatório. Fazer a biópsia da uretra prostática nos casos indicados, e qualquer estudo adicional. Por exemplo, hoje eu fiz uma RTU com cistoscopia no ICESP, e a gente acabou passando o aparelho de ureteroscopia no ureter esquerdo, porque ele tinha uma estenose do ureter e uma lesão no meato. Então, isso também deve ser, obviamente, feito e reportado de forma adequada. O sangramento estimado, isso normalmente não é contado, é uma cirurgia que sangra relativamente pouco. Qualquer complicação intraoperatória, obviamente, e depois decidir se você vai deixar com irrigação intravesical ou vai fazer uma terapia intravesical nos casos de baixo risco, com tumor papilar, sem sangramento, sem perfuração da bexiga. Então, isso aqui é o padrão que se deve ser feito. A gente acaba fazendo tudo isso aí de forma quase que automática, embora o checklist seria de bastante valia e diminuiria, com certeza, alguns esquecimentos e apuros aí que alguns cirurgiões podem passar no meio do caminho. E aí eu queria falar que isso daqui tudo é importante, por quê? Porque se você tomar todos esses cuidados, obviamente, você pode ter downstage ou desses tumores. Isso aqui é uma série de 3.000 pacientes que foram submetidos à cistectomia. Vamos levar em consideração que se esses pacientes foram submetidos à cistectomia, a doença deles não era a melhor doença do mundo, tá? Então a gente tem que colocar esses números sob alguma perspectiva, né? Mas, de qualquer forma, nesses 3.000 pacientes, a gente tem uma porcentagem de pacientes que eram TA e fizeram carcinoma in situ ou T1 e fizeram cistectomia. E aí eu queria anotar aqui
o número de pacientes que estavam subestadiados quando o patologista recebeu a peça cirúrgica, né, a bexiga completa. Então, veja, TA está subestadiado em quase 71% das vezes, em metade dos casos dos pacientes com carcinoma in situ ou T1. Então, obviamente, são pacientes selecionados, são pacientes provavelmente com doença mais avançada, mas o subestadiamento com a RTO ela não é desprezível e deve ser levado em consideração, e é para isso que, fazendo uma boa ressecção, você diminui isso daqui. E, obviamente, quando você tem um subestadiamento, quer dizer, esse paciente ele era um TA-T1 na RTU, e ele subiu de estadiamento, veja a diferença de sobrevida a câncer específico em relação àqueles que se mantinham com o diagnóstico da RTU de TA-T1. É muito claro, né? Quer dizer, esses pacientes eles tinham uma doença TA-T1 na RTU, que na verdade era uma doença muito mais grave e passou despercebido, ou passaria despercebido se não fizesse a cistectomia. Para isso a gente faz a RRTU, né? A RRTU junto com todos aqueles cuidados que a gente teve ali no começo, ainda assim, né? A gente pode encontrar aqui, isso aqui é uma meta-análise com uma série grande de pacientes, e veja só a porcentagem de pacientes com doença residual, 47%. Então, você faz a RTU, em quase metade desses pacientes você vai ter doença residual. Eu acho um pouco exagerada essa série, essa meta-análise, mas é uma meta-análise de caso real, quer dizer, você tem várias séries de casos e foram ver quantos pacientes tinham doença na RTU. Obviamente, quando você pega pacientes que são ressecados por cirurgiões menos experientes, esse número sobe, e por cirurgiões mais experientes, esse número diminui, né? Esse aqui eu estou colocando é a série do HAIR, a série do Memorial, que na verdade a maior parte dos pacientes eram operados fora do Memorial e chegavam para o HAIR fazer as suas RTUs. E ele encontrava um número absurdo aqui de positividade na RTU, quase 80% dos pacientes. Novamente, eram feitos em serviços não de urologia, e por isso o resultado pior, e deve ser a mesma coisa com essas outras duas séries que eu não conheço especificamente, mas imagino que seja parecido. E aí, quando a gente pega, que é mais grave ainda, né? Quando a gente pega os pacientes que tinham doença músculo-invasiva, quase 10% dos pacientes tinham doença T2 ou maior na RRTU, o que, se não fosse feito, ia ser diagnosticado num momento muito mais tardio. Isso se reflete, obviamente, naqueles pacientes que fazem RRTU, eles vão melhor em termos de recorrência e melhor em termos de progressão do que os não fazem RRTU, mostrando que o estadiamento com uma RTU frequentemente não é suficiente em muitos pacientes. E aí a gente tem que descobrir quem são os pacientes que merecem fazer uma RRTU, e o que a gente sabe hoje é que a gente vai fazer RRTU, uma re-ressecção, nos pacientes que têm uma RTU que foi incompleta, embora eu não chamaria de RRTU, chamaria de uma ressecção estagiada, né, que é assim que a gente acaba falando, ou naqueles pacientes que você fez uma RTU e não tem camada muscular, porque a gente sabe que isso dificulta o estadiamento correto, então você encontra mais T2, encontra mais doença residual quando você fez uma ressecção, que eu diria, subótima. Nos pacientes que são T1 também tem maior risco de ter doença ali na RRTU, e ela deve ser feita de 2 a 6 semanas depois da cirurgia inicial, porque você aumenta as chances ou diminui o risco de recidiva e progressão nesses pacientes. E aí, falando em fatores de risco de recorrência e progressão, aqui a recorrência é qualquer tumor que reapareça na bexiga, e progressão qualquer tumor que passe para T2 ou mais alto. O pessoal da Espanha e da Europa já tinha feito uma tabela já em 2006 com os principais fatores de risco. Vejo que para recorrência os principais são o número de lesões, o tamanho da lesão e se eles já tinham recorrência prévia. E para progressão os principais são T1, carcinoma in situ e se é de alto grau. Claro que os outros também entram na conta, mas os principais para progressão estão aqui, né? Quer dizer, T1, carcinoma in situ e alto grau. E para recorrência, os principais já tinha um monte, se era grande e se já estava recorrendo, tá bom? Isso dá uma classificação de chance para probabilidade de recorrência em 1, 5 anos, progressão em 1 em 5 anos, mas essa tabela aqui, o que importa a partir de agora é que ela deve ser utilizada somente para recorrência. A progressão, a gente tem uma tabela, essa aqui é só o resumo como é que eles classificavam as doenças em baixo risco e risco intermediário até 2020, tá? Isso aqui já mudou, e agora a gente tem uma nova categoria de risco para progressão, em que eles fazem aqui uma atualização, principalmente com a questão da idade, e aí eles colocam, eu não vou ficar me alongando aqui com todas as categorias, mas de forma geral, rapidamente, o baixo risco, aquele paciente com um tumor de primário, único,
de baixo grau, menor que 3 centímetros, sem carcinoma in situ, em paciente com menos de 70 anos. E o alto grau, T1, normalmente cai aqui no alto risco, carcinoma in situ cai no alto risco, e se você tem um T1, G3 com carcinoma in situ e um desses fatores aqui de cima, ele se tornaria uma doença de muito alto risco. E para aqueles que não querem decolar a tabela, tem aqui o site que fica fácil para jogar lá na internet e fazer as contas pela gente, não precisa ficar pensando muito aqui em todos esses fatores. E o fato é que aí você vai ter uma classificação de progressão de 1, 5 e 10 anos, muito mais atualizada, mais fidedigna. Esses pacientes eles foram submetidos, foram seguidos e fizeram BCG, isso é importante também, porque isso aqui já é numa área, né, pós-uso do BCG. E vocês vejam aqui que a categoria que realmente precisa tomar muito cuidado é o muito alto risco, com quase 60% de progressão em 10 anos, 50% em 5 anos. Rapidamente aqui para a gente terminar, o que a gente faz com esses tumores de baixo risco? A gente já sabe que eles praticamente não progridem, mas recorrem, e se você fizer o uso da mitomicina, você tem menos recorrência, mas progressão não muda, porque a chance de progressão é muito baixo, mesmo em longo prazo, só aqui para a gente ter ideia da perspectiva, 3, 6, 9, 10 anos, né? Não chega a 10% em 10 anos. Então, tumor de baixo risco, a quimioterapia intravesical, ela com mitomicina, ela reduz a recorrência, principalmente nos 2 primeiros anos. Para o tumor de risco intermediário alto, a gente já sabe que é o BCG, o esquema padrão pela SWOG é o de 120 miligramas, faz uma indução de 1 vez por semana por 6 semanas, aqui eu coloquei 80 miligramas, que é o que eu faço na prática, mas a dose é de 120, de 80 a 120, e depois faz a manutenção 1 vez por semana por 3 semanas, aos 3, 6, 12, 18, 24, 30 e 36 vezes. Se for em risco intermediário, você para aqui com 1 ano. Se for de alto risco, você segue até o 3º ano. Cuidados na hora de aplicar, para aqueles que aplicam, evitar a injeção de muito líquido antes, porque é para não diluir o BCG, sempre esvaziar a bexiga, não urinar por 2 horas, que é bastante difícil os pacientes que usam BCG, eles com a bexiga muito irritada, a partir da 4ª aplicação mais ou menos, é difícil segurar por 2 horas. Dar uma movimentada, acho que ficar rolando na maca, como alguns serviços fazem, não é necessário, mas enfim, se movimentar é bom. E, obviamente, cuidado com urinar para não ter contaminação com o bacilo. Você fazendo isso aqui, essa meta-análise mostra que você reduz em 30% o risco de recorrência, e essa outra meta-análise mostra a redução de até 27% de progressão. Então, não é que tendo o BCG você curou o doente, se você não tiver ele vai morrer, mas a gente sabe que ele tem um benefício importante em reduzir recorrência e progressão. Existe uma tabela também extensa aqui com pacientes que são incluídos em categorias de BCG não responsivo, então pode ser refratário, recorrente, e aí todos eles incluídos no não responsivo. Basicamente é ter qualquer tipo de recidiva de alto grau na bexiga durante ou após o uso do BCG. Aí tem uma série de detalhes aqui para você tentar colocar de acordo com o seu tipo, o momento da recidiva dentro dessas categorias. Mas o fato é que recorreu pós-BCG, durante o BCG ou pós-BCG de alto grau, esse paciente tem uma falha do BCG, e aí, aqui, vocês vejam que o BCG que não responde, a primeira opção é cistectomia radical, depois a Silvia vai mostrar algumas alternativas novas. Para aqueles que respondem ou recorrem mais tardiamente, novamente, a primeira opção é a cistectomia radical e você pode pensar em repetir o BCG. Para aqueles que recorrem com doença de baixo grau, aí sim você deve tentar alguma outra forma de tratamento antes da cistectomia radical. Lembrando que essa cistectomia precoce ela diminui a mortalidade, né? Então, aqui quem tratou quando a doença virou T2 e quem tratou quando a doença era ainda T1 e recorreu com uma mortalidade muito diferente em termos de causa, né? Então, aqui você morre de outras causas, aqui você morre basicamente de tumor de bexiga. Na falta do BCG, a gente pode reduzir a dose, ele aumenta um pouquinho a recorrência, mas a progressão é a mesma. E o que a gente sabe é que, em termos de reduzir a dose, não melhora muito os efeitos colaterais, a suspensão do tratamento continua a mesma nesse estudo randomizado que fez 1/3 da dose ou a dose completa. Para a falta do BCG, sempre lembrar que não deve ser utilizado para pacientes de baixo risco. Risco intermediário, quando está faltando, é melhor fazer quimioterapia intravesical. Deixar, então, para os pacientes de alto risco, com redução da dose, a manutenção com 1/3 da dose por 1 ano, e sempre priorizar, se você não tiver para manutenção, a indução
desses pacientes. E para os alto risco ou muito alto risco, oferecer a cistectomia sempre. 3 últimos slides, falando um pouquinho sobre carcinoma in situ, que eu acho que é importante, porque vai ser uma das apresentações da Sil. A gente sabe que tem diferença entre o carcinoma primário e secundário. Para aqueles que não sabem, o carcinoma in situ primário é aquele que é só o carcinoma in situ diagnosticado inicialmente na bexiga. O secundário é o que vem junto com o tumor papilífero. Aparentemente, o primário vai sempre pior do que o secundário, tanto em cistectomia, necessidade de cistectomia ou progressão para T2. Esses são os números, né? Progride quase que o dobro aí, o primário para T2. Faz mais cistectomia e tem uma pior sobrevida câncer específico em 10 anos. E aqui é um trabalho pequeno, mas mostrando que esses pacientes com carcinoma in situ que não respondem, normalmente os não respondedores progridem mais a doença, fazem mais cistectomia e tem mais doença, morte pela doença da bexiga. Então, foi bastante informação, eu sei, mas era para a gente ter uma discussão agora mais direta sobre o tratamento, o que fazer, quando nada disso, quando não tem mais o BCG para a gente tratar esses pacientes. Eu agradeço, foi um pouquinho longa a aula, mas acho que pelo menos a gente agora sabe, pode falar a mesma língua. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Acho que é um tema muito longo, né? Você poderia ficar falando aqui muito mais tempo, até tem bastante coisa. Mas acho muito interessante até alguns aspectos, principalmente da RTU, né? A gente discute toda hora, fala RTU para cá, parece uma coisa muito simples, você liga ali para o seu amigo urologista, ele sai fazendo, e você mostrou vários detalhes técnicos que a gente não vê na prática e que são importantes. E nos congressos a gente ouve a qualidade da RTU é muito impactante aí nos tratamentos dos pacientes, né? Então acho que é importante. E não sei se vocês querem discutir um pouquinho, alguma pergunta, se alguém quiser enviar para o Cláudio alguma Eu dúvida. ia falar, fazer só um comentário, Cláudio. Acho que às vezes a gente não tem a noção, né, só vocês urologistas, da questão da RTU quando ela é feita você joga a luzinha lá e fica fluorescente, que você falou bem Fotodinâmico, né, com diagnóstico fotodinâmico. Como é diferente, né, uma cistoscopia com a fotodinâmica versus, parece que você, né, abre uma coisa, ilumina lá e vocês conseguem ver muito mais essas lesões in situ. No SUS, isso tem disponível, Cláudio, ou se não tem no SUS, nos outros hospitais, convênio particular, isso é amplamente, todo mundo tem acesso, ou tem hospital que não tem a fotodinâmica? Como funciona isso na prática? Então, senhor, na verdade, assim, tem 3 equipamentos para você fazer o diagnóstico fotodinâmico. Você pode usar uma substância que você injeta e fica azul. Tem uma terceira que eu não sei, tá? Uma nova que eu nunca fui atrás. E tem o narrowband. O narrowband é um filtro de luz que você coloca, igual esses filtros de iPhone que tem para você tirar foto, mas, enfim, específico para isso. E que você tem na câmera esse filtro e te facilita para você ver. Isso é disponível em muitos lugares e a gente nem sabe muitas vezes, porque falta treinamento para os urologistas sobre aquele equipamento de câmera. Então, por exemplo, no hospital, num dos hospitais que eu trabalho, eu sei que a câmera tem. Então, se eu quiser fazer, eu faço. E é barato, porque já está comprada a câmera. No SUS, por exemplo, posso dizer do ICESP especificamente e do Brigadeiro. A maioria dos equipamentos não tem, tá? Porque são marcas que eventualmente não tem. Mas é possível que você encontre aí, mesmo em hospitais públicos, algum tipo de equipamento desse, porque já está se tornando mais rotineiro. Na prática, eu não uso quase nunca por 2 motivos. Primeiro, que eu acho que minha cistoscopia, é difícil eu fazer uma cistoscopia e voltar 3 vezes depois com tumor, porque eu faço com calma, tenho alguma experiência e consigo ver bem. E segundo, porque nem todo lugar realmente tem essa técnica. E, finalmente, até hoje, eu nunca vi um trabalho que me mostrou que vai reduzir progressão, né? Que é o que a gente fica mais preocupado. A gente sabe da redução de recorrência, mas progressão nunca me convenceu muito, sabe? Como disse o Bernardo, daria para ficar fazendo uma aula inteira só sobre terapia fotodinâmica aqui. Mas eu particularmente, eu sei que isso está no guideline, deve ser usado sempre que você tiver disponível, mas, enfim, por questão de hábito, eu uso bem pouco, realmente. Bom. E te tirar uma dúvida enquanto já a gente segue para a aula da Sil, né, que a gente já está bastante
tempo gasto aí. Como é que está a história do BCG na prática hoje? Ainda faz um resumo para o pessoal. Tem BCG? Não tem BCG? Tem no SUS? Só tem no particular importado, sei lá, da onde? Da Índia? Por enquanto só tem importado, não tem no SUS. Vocês devem ter visto, né? Você viu por que está faltando? Não. Agora a gente descobriu, né? Saiu vocês chegaram a ver isso? Não. Saiu na Folha de São Paulo, no UOL, enfim, há uns 3 meses atrás, mais ou menos, 4 meses atrás, que tem uma fábrica só de BCG no Brasil, né? Que fica no Rio de Janeiro. Fazia aqui no Butantã, e isso acabou, enfim, por algum motivo, indo para o Rio de Janeiro. É uma fábrica que é uma empresa privada, mas obviamente com recursos públicos. E aí, por faltar BCG, não para o tumor de bexiga, porque o tumor de bexiga realmente é menos importante quando a gente pensa em saúde pública, mas para faltar o BCG para as criancinhas, para fazer a vacina, aí isso veio à tona há 3 meses atrás, que iam construir uma outra fábrica, aí sumiu o dinheiro, a fábrica não ficou pronta, enfim. Então tem embora falte no mundo inteiro, e não estou dizendo que no mundo inteiro tem esses mesmos Era isso problemas, que eu ia falar, né? Porque, na verdade, a falta é no mundo. mas no Brasil... Não, mas não é mais. América, Estados Unidos e Europa já não está mais nessa pindaíba que estamos nós, inclusive porque nos estudos que a gente tem do Sunrise, principalmente da Janssen, eles vão fornecer vindo da Europa. Então, assim, o problema agora no Brasil, que não resolve, e mesmo nos Estados Unidos a gente também não vê mais a Sociedade Americana de Urologia falando tanto sobre isso. Esse slide que eu coloquei aí é de 2020, quando fizeram um statement em 2020. No Brasil, eu acho que tem mais coisa por trás do que só falta de insumo, enfim. Tem algumas questões aí, infelizmente, de serviço público brasileiro. É isso aí, então, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Se você quer comentar alguma coisa, vamos para a sua aula. Vamos, e aí a gente discute tudo, né, no final. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Agora sim. Uhum. Perfeito. Bom, então, Bernardo já agradeceu, mais uma vez agradeço a todos vocês aí pela presença, aos meus colegas Bernardo e Cláudio. Então, hoje eu vou falar do câncer de bexiga, né? O Cláudio já falou bastante aí né, no cenário não músculo invasivo, mas eu vou falar do que a gente vai fazer na falha ao BCG, e como bem disse o Cláudio, ele já falou, também na falta do BCG, né? Os potenciais conflitos de interesse. Bom, a cistectomia ela é considerada um tratamento padrão do câncer de bexiga não músculo invasivo para os pacientes de alto risco, né? Então, o Cláudio já falou um pouco sobre isso, e, né, então, para aqueles pacientes de muito alto risco, aqueles que acabam recorrendo, né, é o tratamento padrão, né, que a gente de cara oferece para os pacientes. Para aqueles pacientes que são irresponsivos, né, ao BCG, né, enfim. Então, mas também existem os pacientes que são inelegíveis, seja pela idade, a gente sabe que muitos desses pacientes são mais idosos mesmo, têm diversas comorbidades, então não são elegíveis para uma cistectomia, ou alguns pacientes acabam declinando, recusando a cistectomia. Então, dentro, né, desse contexto, qual seria o papel da imuno-oncologia, né, no câncer de bexiga não músculo invasivo? Então, isso é uma coisa, né, é um tratamento relativamente novo aí para a gente, mas a gente tem alguns resultados interessantes, como eu vou mostrar aqui. Mas como é a resposta imune antitumoral? Bom, então a gente sabe que a célula tumoral ela apresenta para as células dendríticas, né, apresenta alguns antígenos específicos do tumor, né, isso acontece a todo momento, né, na verdade, todo antígeno novo, seja um vírus, uma bactéria, enfim, que você é exposto, esse antígeno ele é apresentado para a célula dendrítica e isso vai desencadear uma resposta imunológica. No caso específico do câncer, então a célula tumoral ela apresenta esses antígenos, né, para a célula dendrítica, que, por um mecanismo imunológico, acaba ativando o linfócito T citotóxico, como eu vou já mostrar, né? E esse linfócito T ativado, ele, por mecanismos efetores antitumorais, ele combate a célula tumoral.
Então, aqui a gente tem a representação gráfica disso, então você tem aqui o linfócito T inativado, né? Então ele é ativado na presença do antígeno, ele expõe aí o PD1, né? Na superfície da célula, né? E, enfim, e aí esse PD1 vai combater o tumor. Entretanto, o que a gente sabe também é que o tumor, ele pode, né, por um mecanismo, né, de defesa, enfim, para burlar o sistema imunológico, ele pode apresentar o PDL1 e o PDL2, né, e ambos se ligam a esse PD1 que está expresso na superfície dos linfócitos, né, e isso acaba inativando o linfócito. Então, graficamente, é isso que acontece. Então, a gente tem aqui a célula dendrítica, enfim, que apresenta, né, o antígeno para o linfócito, e isso ativa o linfócito, tá? Porém, quando tem essa interação aí do PD1, ou do PDL1 ou do PDL2 com o PD1 da superfície do linfócito, acaba acontecendo esse estímulo negativo, né, e desativando o linfócito. Como isso é o que, né, se vocês lembrarem lá, quando começaram a surgir aí a imunoterapia, começou-se a chamar isso do freio do sistema imunológico. Então, nada mais é do que essa inativação aí do linfócito pela célula dendrítica, pela célula do tumor. Então, o que fazem, né? Como é que a imunoterapia age? Ela vem aqui e se liga ao PD1, né? No caso por exemplo, do pembrolizumab, que é uma droga que a gente vai falar logo mais. Então, ele se liga aí ao PD1 e impede que aconteça a ligação do PD1 com o PDL1 e com o PDL2, e dessa forma inativando o sistema imunológico, tá? Então, é assim que age. Se for um anti-PD1, age aqui no PD1, se for um anti-PDL1, age aqui no PDL1, mas o mecanismo basicamente é esse. Então, eles impedem esse estímulo que vai gerar o estímulo, eles impedem essa ligação que vai gerar o estímulo negativo inativando o linfócito. Bom, a gente pode voltar depois, mas basicamente a resposta é essa. Então, o pembrolizumab, como eu disse, ele vai acabar... Então, aqui acontece essa ligação do PD1 com o PDL1 e com o PDL2, e dessa forma gera esse estímulo negativo para o sistema imunológico, e o pembrolizumab age justamente, enfim, se ligando, né, aqui ao PD1 e impedindo que aconteça essa ligação e esse estímulo negativo. Bom, então, o estudo Keynote 057, que é o estudo que a gente vai falar hoje, né? Então, um estudo um estudo aí de fase 2, que foi apresentado para pacientes com carcinoma não músculo invasivo, né, de alto grau, e que não responderam ao BCG. Os pacientes já tinham, portanto, sido expostos ao BCG, então eles eram não responsivos ao BCG, eles tinham que ter carcinoma in situ, né, pudessem ter o não papilar junto, e esses pacientes eram inelegíveis à cistectomia ou se recusaram a fazer cistectomia, porque, como eu disse lá no início da nossa aula, esses pacientes, na verdade, o tratamento, né, ideal ou preferencial para eles ainda é a cistectomia. Bom, então, para esses pacientes que não eram elegíveis ou que recusavam a cistectomia, eles eram randomizados, né, eram 96 pacientes. Então, então eles eram... a gente tinha 3 braços aqui de pacientes, carcinoma in situ com TA de alto grau, né, carcinoma in situ com T1, ou apenas carcinoma in situ, que representava a maioria dos pacientes, eram 63%. Eles recebiam pembrolizumab na dose de 200 miligramas, dose convencional, a cada 3 semanas, né, e o que se avaliou foi taxa de resposta completa e de duração de tratamento. Então, o tratamento ele foi interrompido ou com 24 meses, sem progressão de doença, ou para aqueles pacientes que tinham persistência ou recorrência ou progressão da doença, ou toxicidade inaceitável. Então, só para a gente entender o que é, né, um exemplo de terapia adequada com BCG, então você faz a indução inicial, 5 a 6 semanas, né, e aí, o paciente tem pelo menos 2 a 3 doses da terapia de manutenção, ou mais,
pelo menos 2 a 6 doses de um segundo curso aí, de indução, tá? Bom, então, exemplo de resposta ao BCG. Então, aqui, uma doença T1 após um curso inicial, né, de BCG, né, ou uma doença crônica, né, apesar aqui da terapia adequada de BCG, então aqui a gente vê persistência de doença, ou mesmo uma recidiva, né, o paciente que acaba recidivando após um estadio inicial livre de tumor após a terapia adequada com BCG, o Cláudio também já falou sobre isso. Então, a gente tinha as características, né, dos pacientes, 70% eram pacientes PS0, né, como é era de se esperar, né, são pacientes muito pouco sintomáticos, como disse o Cláudio, pacientes logo têm sintomas logo, então, enfim, são pacientes que você consegue fazer diagnóstico rápido, então esses pacientes acabam, a maioria deles são PS0, ECOG 0 a 1, na grande maioria deles, 27% eram pacientes no estadio basal de alto risco, né, e com doença persistente, e 73% era doença recorrente, como disse o Cláudio, é uma característica da doença não músculo-invasiva, elas são realmente recorrentes. Idade mediana de 73 anos, o padrão dos pacientes 70 era de 13% com carcinoma in situ com T1, né? 25% de carcinoma in situ com TA de alto grau, e a maioria deles era só carcinoma in situ mesmo. E o número mediano de instilação prévia com BCG foi de 12, então realmente pacientes bastante expostos aí ao BCG. E, claro, a gente está falando aqui de um estudo de fase 2, mas o resultado desse estudo, realmente, na época, ele impactou bastante, né, todo mundo, porque uma taxa aí de resposta completa da ordem de 41%, né, realmente, desses 39 pacientes que, né, foram responsivos, 46% mantiveram resposta durante mais de 12 meses, desde o momento em que a resposta completa foi obtida, uma duração mediana aí de 16 meses. Né? Então, realmente, um tempo mediano de acompanhamento de 28 meses, então, realmente, foi um resultado bem interessante. Então, como eu disse, 40% de resposta completa, e os pacientes que não tiveram resposta completa, 40% tinha doença persistente, 5% tiveram doença recorrente, né? Aí 8%, 9% tiveram progressão de estádio, né? Então, se eram, enfim, TA, viraram T1, mas uma coisa muito importante aqui, que nenhum desses pacientes evoluiu para doença músculo-invasiva, tá? Então, isso também é muito interessante, né? Quer dizer, esses pacientes não perderam a chance da cura pela exposição aí ao tratamento. Em relação aos eventos adversos de maior relevância, aqueles que atingiram mais de 10%, a gente tem fadiga, né? Isso não é diferente de nenhuma classe de imunoterapia, até 30% desses pacientes vão experimentar fadiga, edema periférico, diarreia, exantema, enfim, isso aqui, acho que nada diferente daquilo que a gente já conhece de imunoterapia. Colite, né? A gente sabe que é um efeito colateral que a gente, felizmente, vê pouco, mas isso pode ser bem grave, pneumonite, e as hepatites, enfim, de tal forma que isso não mudou, né, o perfil de eventos adversos, seja ele o dos mais frequentes até os mais graves, foi bastante similar ao que a gente vê na literatura. Tá? E aqui os eventos... mais uma vez, né, hiperglicemia, das anomalias laboratoriais que a gente mais viu foi hiperglicemia, aumento de ALT, hiponatremia, enfim. De novo, mais uma vez, sem diferença em relação ao que a gente já conhece aí da imunoterapia. Então, o pembro ele se mostrou ativo, né, aí para esses pacientes com carcinoma in situ de alto grau, que não eram responsíveis ao BCG, com ou sem doença similar, e que declinaram ou que eram inelegíveis à cisplatina. Uma taxa de resposta completa da ordem de 40%, isso já no mês 3, uma duração mediana aí de 12 meses. Nenhum desses pacientes apresentou progressão para doença músculo-invasiva ou para doença metastática, né? Então, nenhum desses pacientes perdeu a chance de cura, como eu disse.
E o perfil de eventos adversos foi bastante semelhante aí ao que a gente já conhecia da imunoterapia. Então, eu trouxe esse slide, né, isso o Cláudio também já falou, mas só para a gente ver que tem uma publicação, né, do JNCO. Aí a gente, né, passou por um período aí de penúria, né, onde a gente teve uma falta de BCG no mundo inteiro, e isso impactou bastante a nossa prática clínica, né, tanto nossa, dos oncologistas, quanto dos urologistas, né, que tratam essas doenças, porque a gente não tinha realmente BCG, né, e a gente sabe que para os pacientes de baixo risco, esses pacientes podem ser observados. Para o risco intermediário, se for possível, é recomendado aí a instilação do BCG, né, e a manutenção por 1 ano, né? Aqui, para os lugares que tem o BCG, o que está se fazendo é fazer metade da dose usual que a gente usava, que era de 80 miligramas. Então, para os lugares que tinham, estava se fazendo 40 miligramas. Mas quando não era possível a importação, né, se usava o Genzar, também daquela maneira convencional, 6 instilações, uma semanal por 6 semanas, e manutenção mensal por 1 ano. Para os pacientes de alto risco, então, se fosse possível importar o BCG, então fazia-se o BCG, né, de acordo com o esquema de SWOG, então faz as 6 semanas, e depois faz por 3 anos, né, naquele esquema, 3 semanas consecutivas, no mês 3, 6, 12, 18, 24, 30 e 36. Quando não era possível, então fazia-se a gencitabina, 6 instilações semanais seguidas, seguida pela manutenção mensal por 1 ano, ou para aqueles principalmente para aqueles pacientes de mais alto risco, né? Acho que isso é, né, consenso, a gente já oferece, já fala da cistectomia, principalmente para aqueles pacientes de muito alto risco, T1, né, para aqueles pacientes que têm várias lesões múltiplas, alto grau de T1 e também com variantes histológicas, né, que a gente sabe que esses pacientes acabam tendo um prognóstico mais reservado. Então, e para finalizar, eu trouxe esse slide só para a gente lembrar que já tem diversos estudos, inclusive de fase 3, aí acontecendo, avaliando imunoterapia em conjunto ou não com o BCG, né, versus BCG isolado, para ver o papel aí da imunoterapia em estudo de fase 3 para esses pacientes aí com doença não músculo-invasiva, e também avaliando a imunoterapia pós-BCG, como é o caso desse estudo aí que eu acabei de apresentar. Então, era isso, muito obrigada, eu fico à vontade aqui, aberta para a gente discutir. Acho que o Bernardo, eu vou interromper o meu compartilhamento, o Bernardo tem mais alguma coisa para apresentar, eu acho. Quer que eu mostre já o meu, a gente discute tudo no final, que é bem rapidinho. Acho que é uma boa, hein? Podemos fazer isso. Então, vamos lá. É só, assim, eu trouxe, você vê que nem fazia parte do nosso folder, né? Eu trouxe um extra aí, um brinde de última hora para atrasar a apresentação, mas é um tema que a gente quase que uma vez por mês, aí com uma frequência a gente discute em reunião multidisciplinar, né? Que é o papel da radioterapia para doença não músculo-invasiva, que a gente fica discutindo muito esporadicamente. Então, aqui só lembrando um pouquinho da trimodalidade, né, que seria a combinação aí dos três grupos na doença músculo-invasiva, né? Hoje, a gente sabe que a trimodalidade no músculo-invasivo é uma opção comparável à cistectomia, principalmente para pacientes selecionados, né? Aqueles pacientes que não têm muitos fatores de risco e que urinam bem. A gente, infelizmente, não tem estudos randomizados, e não foi por falta de tentativa. Esses estudos foram feitos e não foram recrutados suficientemente, mas a gente tem inúmeras cortes e meta-análises mostrando dados similares para esses pacientes selecionados. Então, a gente sabe que a sobrevida livre de doença no músculo invasivo, lembrando de novo, pode chegar a 80 a 85% em 5 anos, e para aqueles pacientes que não são selecionados, com fatores de risco, mas que não podem ser submetidos a cistectomia, eles são uma opção de tratamento para aquela população mais idosa ou pacientes, por algum outro motivo, não recebem cistectomia. E hoje, o que tem sido discutido muito nessa doença músculo-invasiva é tanto a discussão de usar a neoadjuvância para a trimodalidade, assim como a cirurgia, quanto as combinações novas, principalmente com a imunoterapia. A gente tem visto aí alguns estudos mais recentes de fase 2 saindo. Mas tudo isso que a gente vive discutindo está ali na doença músculo-invasiva.
Aí vem aquela velha pergunta que eu já recebi várias vezes, né? Se na doença músculo-invasiva funciona, por que numa doença mais inicial não funciona? E isso realmente uma dúvida que ainda não tem resposta. O que a gente tem são poucos estudos, eu vou mostrar rapidamente só alguns. Esse estudo é um estudo muito comentado, que há 15 anos atrás era o que se discutia, era um estudo relativamente grande, mas não randomizado, não prospectivo. Eles chegaram a coletar 210 pacientes com T1G3 e fizeram radioterapia com follow-up curto. Era um estudo complicado, até porque eles separaram em dois grupos ali, não eram bem fatores de riscos clássicos, mas pacientes que tinham tumores isolados ou múltiplos ou doença in situ, que a gente sabe que é pior, e randomizaram para observação no grupo mais bonzinho ou terapia intravesical no grupo de múltiplas lesões. E esse estudo foi um estudo negativo lá na época, e isso talvez tenha dado uma esfriada nessa discussão de radioterapia no primeiro momento, isso lá em 2007. Mas assim, a gente vai olhar o estudo e tem inúmeros problemas, assim, o estudo tinha dificuldade em número para separar uma avaliação entre os braços, então não foi feita uma avaliação completa. Quase 20% dos pacientes no braço da radioterapia não foram tratados com radioterapia propriamente, ou foram tratados com uma radioterapia não adequada. Então, era um estudo que mais confundia do que ajudava, mas naquela época era o que tinha, né? Agora, bem recente, isso foi na Astro de 2021, né, no Congresso de Radioterapia, mas hoje eu falei com o Fábio Curio, que é um dos autores desse estudo do RTLG, que é o 0926, é um estudo que ele já mandou para publicação, então deve estar para sair recente agora, nas próximas semanas. Então, é um estudo que chamou alguma atenção, é um estudo pequeno de fase 2, né, são 37 pacientes, a gente já olha meio torto para isso, mas lembrar que o estudo que a Silvana mostrou tinha 39 pacientes e todo mundo acha lindo uma droga nova super high-tech da vida, então um estudo relativamente parecido em número de pacientes. Eles faziam RTU mais radioterapia com quimioterapia, isso para pacientes que já eram candidatos ali à cistectomia, né? Ou seja, o paciente já tinha uma doença mais agressiva, que já recorreram, já tinha uma doença agressiva de princípio. E o número é interessante, é um número que chamou a atenção de todo mundo aí da comunidade, 88% dos pacientes em 3 anos estavam livres de cistectomia, e uma sobrevida em 5 anos, uma população que não é lá, essa população ECOG 0,1 que a gente vê nos estudos de fase 3, bastante interessante, em 5 anos, 53% dos pacientes vivos. É um número de metástases em 5 anos alto, lembrar que essa doença, então, provavelmente tem um componente, 1/5 dos pacientes escapa à distância, e as toxicidades grau 4 foram bem baixas, né? Tiveram toxicidades grau 3 um pouco elevadas, aí na faixa de quase 40%, mas mais às custas da quimioterapia e não da radioterapia. Então, é um estudo que foi bem, os que falharam, o Fábio me falou hoje, que estão relacionados mais a carcinoma in situ. Então, esse é um dado que a gente tem que levar em consideração aí para o futuro. E, assim, a gente tem outros pequenos estudos, esse é o maior estudo que tem, a maior coorte mais recente, então também não é muito grande, 166 pacientes, e tem um dado interessante que é uma mistureba de um monte de paciente, mas os pacientes que fizeram rádio mais quimio mais hipertermia, tiveram taxas de controles a longo prazo bastante altas, 94% de sobrevida livre em 5 anos, né? Interessante. Eles juntaram esses montes de estudos e o máximo que a gente tem hoje de evidência é uma meta-análise com 3 estudos, todos pequenos e muito heterogêneos, mas 13% dos pacientes só que acabaram recebendo cistectomia, metástase à distância não é um número muito elevado. Esses pacientes têm taxas de resposta completas bastante elevadas, lembrar que a Silvana mostrou 40, aqui nessa meta-análise 78. Então, assim, são números interessantes que mostram que é um tratamento, talvez, que a gente deva estudar um pouquinho mais, né? E na minha cabeça fica muito, talvez, combinar isso com imunoterapia ou fazer outros tipos de interações entre tratamentos, mas é uma opção, talvez, em casos selecionados que a gente possa discutir. Então, eu só trouxe esses resuminho aqui só para a gente discutir um pouquinho mais, que eu acho que serve como um lembrete aí para discussões futuras. Muito interessante. Bernardo, e você tem algum paciente tratado com doença não músculo-invasiva, com radioterapia? Você já viu? Tem. Tanto aqui quanto no ICESP tem poucos, mas tem. Mas são casos desses que a gente leva para reunião, principalmente no SUS, né? Não tem imuno, não tem. Mal o BCG tem, então, algum caso ou outro que o paciente não pode receber cistectomia, um paciente muito idoso, que está lá com uma doença recidivante, a gente já fez, mas são casos bem selecionados, não dá para
extrair muita coisa em relação a isso, né? Legal. Muito bom. Tem uma pergunta no que, né? Eu não estou conseguindo, meus Zooms travou aqui, se alguém conseguir ler aí. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Qual seria a opção para paciente em falha BCG e expressão negativa para PDL? Ou expressão nesses casos não seria importante para imuno? Outra pergunta, a gencitabina ainda tem espaço antes da imuno? Então, são duas perguntas, né? Se É, pacientes negativos para expressão e se tem espaço para gencitabina antes da imunoterapia. é uma ótima pergunta. Assim, esse estudo ele não estratificou por PDL1, tá? Então, a gente sabe que a gente tem uma carência de biomarcadores, né? Não foi estratificado por PDL1, tá? Então, eram 96% e eles, né, foram... a estratificação foi por acometimento, então, se era só carcinoma in situ, se era carcinoma in situ com TA, ou se era carcinoma in situ com T1, mas não levou-se em consideração a expressão do PDL1, né? A pergunta sumiu. A outra era a gencitabina antes da imuno, né? Se tem espaço para gencitabina antes da imuno. Acho que resgatar antes com químio e depois fazer imuno ou vice-versa. A gencitabina ainda tem espaço antes da imuno. Então, esses pacientes é o que, né, muitas vezes a gente... Lembrando, gente, que esse estudo ele foi feito para pacientes de alto risco, né, carcinoma in situ, com todas aquelas... Então, assim, hoje, se chega um paciente, né, que já recebeu o BCG, então o paciente tinha que ter recebido o BCG, né, falhou o BCG, tem todos esses critérios, e aí a gente oferece. Então, é um paciente que já tem indicação de cistectomia. Ele é elegível à cistectomia ou ele recusa a cistectomia? Então, esse foi o paciente que foi randomizado aí no estudo. Agora, se ainda tem espaço para os pacientes receber gencitabina, eu acho que sim. A gente não tem uma comparação direta, né, da gencitabina com o pembrolizumab. Particularmente, eu acho que se o paciente se é um paciente de alto risco, que já recebeu BCG, eu tendo a oferecer imuno ou a cistectomia, se é um paciente de muito alto risco. Eu não sei o que o Cláudio pensa. Bom, realmente, primeiro, a expressão do PDL1 não entra no algoritmo aí desse estudo, né? Bom, a pergunta sobre se tem espaço de gencitabina antes da imuno, com certeza tem, porque se você pensar num risco intermediário, você faz gencitabina, é uma opção fazer gencitabina, e você nem chegou na imunoterapia, né? E mesmo com alto risco, tem E lugar que mesmo para outro risco você você não pode tem fazer. acesso. Você pode tentar antes de pensar na cistectomia, você pode discutir com o paciente, né? Para paciente de muito alto risco, acho que a cistectomia é a primeira opção e é indiscutível. Se ele não quiser, aí você vai discutir gencitabina, enfim. O ideal seria colocar em trial, né? O guideline europeu fala para você tentar colocar algum trial de estudo, mas sabe da dificuldade no Brasil. Para um paciente que não é responsível ao BCG, ou seja, aquele que falhou o BCG, a primeira opção, na minha opinião, ainda é a cistectomia. Você deve discutir isso com o seu paciente. Se você tiver um paciente que não aceita ou não consegue ser submetido à cistectomia, você pode discutir com ele, sim. Acho que a gencitabina, e a gente não tem dado ainda, o Keynote, ele não é um dado pré-BCG, ele é um dado pós-BCG para carcinoma in situ. Se o paciente não tem carcinoma in situ, ele tem um T1G3 recidivado, teoricamente você não tem esse dado ainda, né? Vai ter estudo aí que vai sair, a gente sabe, mas por enquanto não tem. Mas eu acho que a gente está bem na pré, não na falha do BCG, né, mas como primeira linha, é uma opção em alguns casos, sim, e deve ser considerado. E lembrando do TAR, né, que vai vir, que teve aí o estudo parecido com o Keynote, né, o Sunrise 1, que foi o mesmo desenho, basicamente, muito parecido, na verdade, com o Keynote, que acabou tendo uma taxa de resposta completa de 70%, né, isso foi apresentado agora, recente. Vamos ver a publicação e vamos aguardar os próximos, né? Que vem aí, a gente já está fazendo isso daí. Né? Sim, combinando aí. E ainda mais, o braço, na verdade, o Sunrise 3 tem os três braços, né? Você tem o BCG versus o TAR, versus o TAR mais a imunoterapia. Vamos ver o que vai sair disso daí. Eu acho que é uma boa opção para esses pacientes que realmente carecem de algum tratamento, principalmente na falha ou na falta, né, no Brasil aqui especificamente. Né?
Sim, Legal. muito bom. Bernardo, Mas, antes de você finalizar, deixa eu só fazer uma propaganda aqui de novo. Quem tiver T2 de bexiga, tem um protocolo aberto no Osvaldo para pacientes inelegíveis a cisplatina para fazer cistectomia com neoadjuvância. Aí os braços são 3 braços, mas durvalumab, entra durvalumab, o enfortumab vedotin e mais um outro anti qualquer coisa que eu não me lembro de cabeça. Então, se tiver algum T2 inelegível a cisplatina, o Volga está aberto lá. O cirurgião pode operar lá, se quiser, não tem problema. É só para T2? É T2 a T4, N0, N1 é o Tá. que pode entrar. São os pacientes E candidatos à neoadjuvância inelegíveis à cisplatina, então. qualquer paciente candidato a neoadjuvância que for inelegível à cisplatina, desde que seja até N1, não pode ser N2, N3, ele pode ser operado lá pelo estudo, inclusive. Mas não dá direito ao Osvaldo. Entra e opera pelo estudo. Só não dá para fazer robô, mas dá para fazer a cistectomia. Legal. E para aqueles que não tiverem condição de fazer cistectomia, tem um Sírio, que é o Sunrise 2, que randomiza radioterapia mais químio versus o TAR-200 intravesical mais o cetelimab, que é um anti-CTLA-4, né, se não me engano. Enfim, então tem para esses 2 grupos aí de doentes, se alguém tiver disponível, o paciente quiser participar, eu agradeço. é sempre bom lembrar, né? E no SUS a gente tem lá o Sunrise 2 também, né? No ICESP. Então, Tem no SUS, tem o CESP também com o Sunrise 2, mas aí tem que mandar tem que avisar a gente para mandar para lá um pouquinho mais complicado, mas tem lá, burocrático, mas funciona também. só para lembrar, né? É isso aí. Então, se acha que ninguém tiver mais alguma dúvida, agradecer. Acho que foi muito boas as apresentações. O tema que a gente tem bastante dificuldade, né? Não é comum, tão frequente. E agradecer novamente as telas, Ipsen, Bayer, MSD e AstraZeneca pelo apoio. Agradecer a Silvana e o Cláudio mais uma vez. Agradecer a todos que estavam assistindo. Até o mês que vem, né? A gente tem mais novos temas, novas apresentações. Uma boa noite a todos. Obrigado novamente. Obrigada, Boa pessoal. noite.